Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui para iniciarmos mais um trimestre das escolas bíblicas dominicais de adultos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso só é possível por causa da misericórdia e do amor dele. E de você que nos acompanha aqui no nosso canal Tens um Minuto. Você sabe que passamos mais de 6 meses sem gravar. Logo mais à frente eu lhe explicarei o porquê. Mas, sem mais delongas, sem mais enrolação, olha que revista linda. Nós iremos passar 3 meses estudando. O tema dela é O Deus que governa o mundo e cuida da família. O subtítulo é Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Deixa eu te dizer uma coisa. Teremos o prazer, o privilégio desses 3 meses estudar sobre mulheres que influenciaram e ainda influenciam as mulheres servas de Deus na atualidade. Então, você é minha irmã e você, meu irmão, que me assiste nesse momento, fica aí, porque depois do nosso take, nós começaremos a falar um pouco mais sobre as lições e comentar sobre o autor, sobre o que iremos abordar. Fica aí comigo, roda a vinheta. Meu irmão e minha irmã, estamos iniciando, como eu falei, o terceiro trimestre de 2024. O ano está passando muito rápido. Não sei se você está percebendo, mas eu estou vendo esse ano correndo. No entanto, nós temos aprendido da palavra de Deus diariamente. Não temos deixado de estudar a sua palavra, de meditar nos seus ensinamentos. E nesse trimestre não será diferente. No entanto, esse trimestre nós iremos estudar sobre mulheres. Mulheres que influenciaram, mulheres que foram usadas por Deus, mulheres que foram exemplo para a sua geração. Então, como eu te apresentei a lição, deixa eu lhe apresentar aqui as lições que estão contidas nesse trimestre. Para você ter uma ideia, da lição 1 até a lição 5, iremos estudar sobre Ruth. Deixa eu lhe falar e vai aparecer na tela para você os temas das lições. A lição 1, nós iremos estudar 2 importantes mulheres na história de um povo. A lição 2, o livro de Ruth. Lição 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Lição 4, o encontro de Ruth com Boaz. Na lição 5, o casamento de Ruth e Boaz e a remissão da família. Daí por diante, da lição 6 a 13, nós iremos estudar sobre outra mulher muito importante, a Esté. Então, lição 6 é o livro de Esté. Lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Lição 8, a resistência de Mardoqueu. Lição 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Lição 10, o plano de livramento e o papel de Esté. Lição 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Lição 12, o banquete de Esté, denúncia e livramento. E, por fim, a lição 13, Esté, a portadora das boas novas. Eu tenho certeza absoluta que teremos muito o que aprender. Vale ressaltar que, por mais que sejam livros conhecidos, são livros poucos pregados, poucos lidos pelos cristãos, pela Igreja do Senhor. E eu quero desafiar você, que me assiste nesse momento, para nesses 3 meses ler o livro de Ruth e o livro também de Esté. Pois são livros pequenos, meu querido. Livros que com certeza você lerá com êxito nesses 3 meses. Sem uma leitura extensa, com calma, tranquilo. Então você pode ler esses livros e acompanhar também as lições aqui no nosso canal Tens um Minuto. Para nós iniciarmos, para trazer uma bela introdução, porque a lição primeira sempre é uma introdução sobre a revista como um todo. Eu quero trazer para você o título, vou falar para você só o texto áureo e a verdade prática, e nas demais lições nós leremos então a leitura bíblica em classe. Pois bem,
A lição de número 1, como eu falei, é duas importantes mulheres na história de um povo. O texto áureo está em Ruth, capítulo 4, e o versículo 14. E o texto nos diz, acompanhe comigo na tela. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. A verdade prática nos diz, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino da redenção da humanidade. Pois bem, já trazendo para você uma bela introdução, eu quero lhe dizer uma coisa. Se você já ouviu por aí alguém dizer que a Bíblia Sagrada é uma Bíblia machista, essa lição vai colocar por terra esse argumento. Pois bem, não sei se é do seu conhecimento, mas mulheres na antiguidade nem servia para dar testemunho. Ou seja, se você fosse usar uma pessoa como testemunho, com certeza você não colocaria uma mulher, porque não serviria para relato. Mas aqui, diferentemente, você verá 2 livros que levará o nome de mulheres. Ou seja, a Bíblia dando ênfase e importância à mulher e ao seu papel na sociedade. É claro que eu ressalto para você que o mundo antigo, como um todo, era um mundo machista. Tinha países, tinha nações que via a mulher apenas como um objeto de reprodução para o serviço de casa e nada mais além disso. Mas quando olhamos para a Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, nós vemos o papel fundamental da mulher, Deus deixando bem definido. E uma coisa que a priori eu quero falar para você, seja você homem ou mulher aqui que me assiste, Deus sempre achou e tem o papel da mulher como importante. É claro que vivemos em um mundo de inversão de valores, onde a mulher quer fazer o papel do homem e o homem o papel da mulher. Não. Deus deu a cada um papéis bem definidos. Para Deus, o homem não é mais importante do que a mulher porque tem o trabalho da liderança. Não. E a mulher também não é inferior por causa disso. O trabalho do homem é importante e o trabalho da mulher é importante. E aqui nesta lição, ou nessas lições do terceiro trimestre, você verá o quanto essas mulheres foram importantes para a sua sociedade, para a família. E o nome de Deus foi glorificado através destas mulheres. Pois bem, 2 mulheres resilientes, batalhadoras, persistentes, fiéis, honestas, companheiras. Faltam-nos adjetivos para falarmos destas mulheres. E é interessante a provisão de Deus. A provisão de Deus é extraordinária na vida do ser humano. Pois bem, quando nós olhamos para Ruth, nós iremos falar de uma mulher moabita. E aqui eu ressalto para você, moabitas não se juntavam com o povo de Israel, pelo contrário, travaram várias e várias batalhas. Eu destaco para você que os moabitas vieram daquele relacionamento de Ló com as suas filhas. Lembra de Ló? Família de Abraão? Pois bem, é de uma das filhas de Ló que vem os moabitas, tanto os moabitas como os amonitas. Dito isso, aí você começa a verificar comigo. Quando nós falamos de Ruth, nós estamos falando do período dos juízes. Que período é esse, Otoniel? É do final da vida de Josué, pegando do final da vida de Josué, e compreende até o primeiro rei de Israel, que é Saul. Dentro desse período de mais de 200 anos, vários juízes foram levantados para julgar a Israel e guiar o povo. Eu relembro aqui a você que esse período dos juízes foi um período de alto e baixo do povo de Israel. O povo de Israel, depois que adentrou a terra prometida, deixou ser levado por vários tipos de ensinamentos do povo pagão. E isso levou eles a um sincretismo, a se afastarem de Deus, de se afastarem do real significado da sua vida. Com isso, Deus levantava nações estrangeiras para castigar o povo seu. No entanto, o povo se arrependia, o povo pedia perdão
Então Deus levantava um entre aquele povo para trazer Israel novamente e julgar Israel. Por anos e anos, Deus levantava, aquele juiz morria, o povo voltava à decadência espiritual novamente. Pois bem, é nesse contexto que vai ter uma grande fome em Israel. E então, para que não morresse ele e a sua família, o esposo de Noemi, eles partem para os campos de Moabe. E isso ele faz uma fuga com seus filhos para não morrer de fome. Você pode falar, Otoniel, não estou entendendo a história, mas é Deus trabalhando em prol da vida de Ruth. Ou seja, ele faz esse belemita, esse homem de Belém, para fugir da fome e ir para o campo de Moabe. Então vai Elimeleque, a sua esposa Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Chegando lá, pouco tempo depois, o Elimeleque morre e a Noemi fica viúva. Pouco tempo depois, aqui resumindo, porque lembrei uma introdução, nós iremos trabalhar mais detalhadamente mais à frente. Pouco tempo depois, quem se casa? Malom e Quilion, filhos de Noemi. Um casa com Orfã e outra casa com Ruth. Mas quis a providência de Deus, porque nada foge do controle de Deus, que esses rapazes morressem. E então, eles mortos, e Noemi, sabendo que não estava mais aquele período de seca e de fome em Belém, ela resolve retornar para a sua terra natal. Com isso, uma de suas nora, a Ruth, diz assim: olha, eu não vou te abandonar. Para onde você for, eu vou. O teu Deus é o meu Deus. Ou seja, traduzindo, eu não abro mão. Para onde você for, eu estarei com você. É assim que nós começamos a falar da história dessa moça, Ruth, que nós iremos desenvolver ao longo dessas lições, dessas 5 lições. Meu querido, veja que coisa importante. Aqui nós já observamos de cara a fidelidade. Ela poderia muito bem ficar na sua terra natal, Moabe. Poderia ficar muito bem como a órfã ficou, mas ela abriu mão do seu povo, abriu mão da família para seguir a sua sogra. E a gente sempre brinca, né? Sogra sempre é tida como brincadeira, né? Muitas vezes brincadeira de mau gosto, mas aqui nós vemos pelo contrário. Uma moça que honrou, que cuidou, que tomou conta da sua sogra. Lembre-se que a mulher aqui, a Noemi, não era uma mulher nova, mas a Ruth sim tinha força. E nós veremos mais à frente que é ela que vai para o campo buscar o mantimento, buscar a comida para ela e a sua sogra. Então, resumindo esse primeiro tópico aqui para você, estamos falando de Ruth e Noemi. A Ruth era moabita, né? Vale ressaltar que os moabitas eram povo pagão, povo idólatra, que não servia ao Senhor, mas Deus resgatou essa jovem, essa mulher. Nós vemos a fidelidade dela. Você verá o quão importante essa mulher vai ser na trajetória e também vai fazer parte nada mais, nada menos da genealogia do rei Davi. Olha que coisa interessante. Se lá no começo da Bíblia nós vemos uma prostituta, Raabe, entrar na genealogia, agora nós estamos vendo uma moabita também entrar na genealogia, porque Deus faz assim. Para você entender, Deus no Antigo Testamento só visava o povo de Israel, as outras nações não. Aqui você está vendo comigo Deus resgatando uma mulher que não era de Israel e colocando ela na genealogia de Davi e posteriormente na de Jesus. Porque Jesus é o quê? Filho de Davi, vem da linhagem de Davi. Que coisa maravilhosa. Eu tenho tanta coisa para falar sobre esse texto, que é um texto tão maravilhoso, é um livro tão magnífico, mas eu vou deixar para a nossa segunda lição. E você também fique com esse gostinho de quero mais, assim como eu. Com isso, no próximo tópico eu quero falar com você agora sobre quem? Sobre Esther. Uma vez que falamos, lembre-se, o recorte temporal de Ruth é o período dos juízes. Agora nós iremos falar de outro recorte temporal, tá bom?
Vamos para o segundo tópico. Pois bem, no segundo tópico agora, nós estaremos falando sobre Esther. Para você ter uma ideia, o nome Esther, ela vem de uma palavra chamada murta. Murta era uma planta ornamental usada nas festas de ricos, né? A murta era uma planta branca meia arrosada. Então, o significado dela, em hebraico, Esther, era murta. No povo persa, a palavra que significava o nome dela era Istara. Istara. E Istara significa estrela. Pelo que nós vimos no texto, ela perdeu os seus pais logo cedo e foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Você lembra que eu falei das primeiras mulheres vários adjetivos, né? Fidelidade, obediência, temor, respeito. Tudo isso você vai ver na Esther. A Esther é uma pessoa que respeitou o seu primo, honrou, cuidou posteriormente. Você percebe que ela é uma jovem abençoada por Deus por ser essa pessoa obediente, serva, cuidadora. E é importante destacar para você já uma curiosidade. O livro de Esther não leva ou você não verá o nome de Deus de forma explícita, né? Você não vai chegar lá no livro de Esther e procurar assim, ó, eita, não encontrei, não tem o nome de Deus aqui. Realmente, não tem. No entanto, o agir de Deus é de forma explícita na vida dessa jovem mulher. Você percebe a mão de Deus em cada detalhe da vida de Esther. Meu querido, se no primeiro recorte temporal nós estávamos falando do período dos juízes, agora nós estaremos falando do período pós-exílio. Otoniel, me situa aí, por favor. Vou lhe situar. Você sabe que Deus prometeu levar o povo dele para o cativeiro babilônico. E ainda disse assim, ó, vai passar 70 anos. Por quê? Por causa da desobediência, apostasia, por causa da idolatria. Deus usou Isaías, Jeremias, Ezequiel, mas o povo não obedeceu e foi para o cativeiro. Mas Deus também fez a promessa que resgataria seu povo do cativeiro. E isso não foi diferente. Lá no cativeiro, quando estava lá, que completou os 70 anos, Deus então envia Ciro, que era um rei medo-persa. E esse rei medo-persa vence a Babilônia e passa agora a assumir toda aquela região que antes era de domínio babilônico. Com isso, ele vai liberar a primeira leva do povo de Israel para retornarem, para reconstruir o templo e a cidade. Vale ressaltar aqui, é importante destacar isso para você, quando você lembra assim da primeira leva, não pense que todo mundo que estava lá na Babilônia retornou para Israel, não. Foi um número pequeno. Diz alguns historiadores que o número de judeus que havia ali em Babilônia, ou na Babilônia, era aproximadamente 1 milhão de pessoas. Mas muito pouco desse 1 milhão veio para Jerusalém, ou retornou, porque vale ressaltar que grande parte desse povo nasceu no cativeiro. É o caso da Esther. A Esther é uma moça que nasce no cativeiro. Sede de voltar para Jerusalém tinha os mais antigos, que conhecia a cidade, que conhecia o seu território. Mas aquelas pessoas novas que nasceram no cativeiro, que se firmaram ali, que construíram casas, que arrumaram um trabalho ali, não quiseram retornar. Você percebe um pequeno número também retornando, de 1.000, 2.000, não chega nem a 6.000 pessoas, na segunda leva, quando vai ser conduzida por Esdras. Lembre-se que o povo de Israel vai para a Babilônia em 3 levas e retorna para Israel em 3 levas. A primeira leva com Jeroboão, a segunda leva com Esdras e a terceira leva com Neemias para reconstruir os muros, ok? Então é nesse contexto, não mais Ciro, não mais Dário, mas Assuero. Quem é Assuero, Toniel? Quando eu olho para o livro de história normal, eu não sei quem é Assuero. Mas Assuero aqui é o rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes. E nesse contexto que você percebe aqui, nós estamos falando do último rei Artaxerxes.
Até porque depois dele, a Pérsia vai cair para o povo grego. E esse período aí não é narrado na Bíblia, porque é o período que nós conhecemos como período interbíblico. Pois bem, é nesse contexto que está essa moça, que vai ser uma das pretendentes a ser rainha do rei. E você percebe que nesse contexto, a rainha Vasti, depois do rei fazer uma festa de vários dias, né, com príncipes, convidado, ele convida a sua rainha para participar da festa. E por várias vezes ela vai negar ao rei esse convite. Ele vai procurar os seus magos, seus conselheiros, e então, como nós percebemos, ela vai ser retirada do seu status de rainha. E então abre-se uma vaga para alguém assumir esse posto, porque não poderia ficar vazio. E quis a providência de Deus que Esther fosse essa jovem que assumisse o posto de rainha. E é interessante, porque a priori é só uma moça bonita, bela, respeitosa, que está assumindo o papel de rainha. Mas lembre-se, é uma moça respeitosa, bonita, fiel, mas uma moça também que anda pelos caminhos do Senhor, que aprendeu e que coloca em prática. É tanto que posteriormente Deus vai usar ela poderosamente para salvar o povo de Israel de ser morto, de acontecer uma carnificina ali. Mais à frente, mais uma vez eu digo a você, eu não vou me aprofundar aqui porque nós teremos lições específicas sobre isso. Mas você começa a perceber comigo aqui de forma rápida o quanto Deus usou essas mulheres, o quanto Deus usou Noemi, o quanto Deus usou Ruth, o quanto Deus está usando aqui, como você percebe, a Esther. A Esther, esse contexto aqui acontece no palácio de Suzã. Suzã era uma das capitais do reino Medo-Persa. Para você ter uma ideia, era lá que ficava o palácio de inverno do rei da Pérsia. No caso, o Assuero, que você pode ter em mente aí, que é o Artaxerxes. Ok? Então, dito isso para você, já concluindo essa bela introdução e te convidando a você ficar conosco. Se você ainda não curtiu, curte, compartilha, comenta, avisa para o teu irmão que diz assim, olha, o Tens um Minuto voltou e voltou com tudo. O Tens um Minuto vai comentar todas as lições, as 13 lições desse trimestre, se Deus assim nos permitir. E eu conto com sua presença para nós levarmos a palavra de Deus para muitas pessoas. Meus amados irmãos, vou ficando por aqui, te convidando. Entenda uma coisa, a aula do YouTube não substitui a aula presencial. Por isso, se você é meu aluno na Escola Bíblica, eu te convido. Quero te ver domingo que vem lá na Escola Bíblica. Se você é de outra igreja, não deixe de participar da Escola Bíblica na sua igreja. Vá lá participar, colaborar, contribuir, comentar. Então estude essa palavra, leia, porque eu tenho certeza que Deus fará coisas maravilhosas nesse trimestre através das nossas vidas. Forte abraço e fique na paz.